Oi, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos lá para nossa aulinha de geografia. Nós vamos trabalhar bairro, lugar de convivência. Essa atividade aqui, pessoal, vai estar na apostila nova já, é do segundo bimestre, tá bom? Então, vai lá em geografia e já abre lá na primeira página. Vamos lá? Bairro, relação entre sociedade e natureza. Neste capítulo, você vai estudar o que é paisagem. Vai aprender também a reconhecer os elementos naturais e culturais que tem nessas paisagens. O bairro onde você mora e estuda e as transformações que acontecem nessas paisagens, né? Além disso, vai descobrir que os moradores de um bairro formam uma comunidade com histórias e origens diversas. Vamos lá? Para a página 4 agora. Esse textinho está na página 4 e essa atividade de cá, pessoal, tá na página 5. A tia Fer colocou aí do ladinho, tá bom? Vamos lá? O despertar de Ana. O que é despertar? Acho que ela tá acordando, né? Olha lá a carinha dela. Olha a janela da casa dela, pessoal. Vamos lá para a leitura do texto? Na escuridão do quarto, Ana abriu pouco os olhos. Pensando ainda ser madrugada, teve vontade de correr para o quarto dos pais. Foi então que o apito da fábrica, que fica a alguns quarteirões da casa de Ana, soou alto, chamando os operários para o trabalho, e fez a menina esquecer o medo. Sabendo que o sol logo despontaria no céu, Ana, que não se sentia mais sonolenta, esticou-se na cama e passou a prestar atenção em outros sons e odores conhecidos à medida que o bairro despertava. As portas metálicas da padaria ao lado sendo erguidas e o cheiro do pão quentinho exalando pelo ar. O ronco do motor do ônibus do transporte coletivo, o cheiro nada agradável da fumaça do escapamento adentrando pela janela do quarto. O latido do cachorro para a caminhonete do feirante, que com o sol despertava a vizinhança, anunciando as ofertas de frutas e verduras. Ana percebeu que aqueles sons conhecidos e rotineiros da vizinhança a faziam feliz. Era bom morar naquele bairro. Bom, Ana acordou, percebeu tudo o que estava acontecendo lá fora. Olhando daí, pessoal, vocês acham que a casa dela tem 2 andares? Parece que ela está olhando um pouquinho de cima, ou vocês acham que não? Do que está falando esse texto aí? Está falando que ela acordou e que ela gosta do bairro dela e tudo que tem lá, não é? O cheirinho, né? Que cheirinho que ela sentiu a hora que ela acordou? O cheirinho bom era do pão e o cheirinho ruim da fumaça, não é? Quando você acorda, se ouve algum barulho aí dos seus vizinhos? Que barulhos são esses? Tá? O que vocês escutam? Pensa aí um pouquinho. A hora que vocês acordam, tá tudo quietinho? O bairro onde a Ana mora é parecido com o bairro onde você mora? É um bairro movimentado. Pelo jeito, o bairro da Ana aí tem bastante movimento, não é? Na sua opinião, o que é bairro? O que é bairro, pessoal? Vocês sabem o que é? Vamos lá descobrir na próxima página? Vamos lá na página 5? Lugar de convivência. Bairro é um lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e convivem uma com as outras. Então, bairro é um pedacinho da cidade, não é? Onde fica a nossa casa. Residências, estabelecimentos comerciais. Vocês sabem o que é estabelecimento comercial, pessoal? São lojas, supermercados, farmácias, né? Aí tem indústria, praça, rua, avenida. Então, tudo isso faz parte do bairro, não é? A nossa casa e todos esses estabelecimentos comerciais e de serviço aí. Um hospital, um posto de saúde,
não é? Provavelmente o lugar onde você mora tem bairros, não tem? Você estudou que as ruas contornam uma quadra ou quarteirão, não é? Então, aí está falando agora lá, o bairro é formado por um conjunto de quadras. Então, as ruas formam o quarteirão e os quarteirões formam o bairro, não é? Você sabia? É função dos governos cuidar da organização do espaço e oferecer serviços básicos necessários para a população, como saúde, que a gente falou do posto de saúde, educação, que seria a escola, transporte público, que seria o circular, né? Ônibus, né? O circular ele anda dentro da cidade. O ônibus geralmente é de uma cidade para outra, não é? Então, a divisão de todos esses espaços em bairros facilita a circulação das pessoas e a localização dos endereços, tá bom? Então, a gente sabe que tudo isso é função do governo, mas muitas vezes ele não funciona muito bem, não é? O posto de saúde demora a atender, às vezes não tem médico, o transporte público, às vezes o horário não coincide com o horário que a gente precisa. Tá, mas continuando, aqui está o desenho, ó, de uma casa, não é? Aí tem o quarteirão e aí tem o bairro, que é um montão, né, de quarteirão tudo junto. Depende, tem bairros menores, né? Tem maiores e menores, não é? Então vamos lá? Página 6. Vamos lá para a página 6? Observe essa foto aí, ó. De acordo com essa foto, o que é correto a gente afirmar? Que bairro é uma área quadrada ou retangular, contornada por 3 ou 4 ruas somente, ou residências, estabelecimentos comerciais, de serviço, praça, rua, avenida, tudo isso faz parte de um bairro. O que vocês acham que é a resposta correta? Isso mesmo. Então, olhando aqui, não é só rua que faz parte, né, do quarteirão, do bairro, né? É o quarteirão, são as avenidas, são as lojas, as casas, né? Tudo isso faz parte de um bairro, não é? Vamos lá? Página 7. Nós vamos fazer só essa parte de baixo, a parte de cima, que é a atividade 2 e 3, a tia Fer vai enviar depois, não é para fazer, tá bom? Então, nós vamos passar para a parte de baixo aí, ó. Bairro, diferentes elementos, diferentes paisagens. Tem um joguinho aí nesse QR Code, tá, pessoal? Depois, se vocês quiserem colocar na apostila para vocês verem o que é legal. Os bairros não são iguais. O que os diferencia são os diversos elementos que percebemos ao redor de suas ruas. Como você viu anteriormente no texto Despertar de Ana, os sons, os cheiros, tudo aquilo que podemos sentir e ver formam a paisagem do bairro, não é? Vocês vão ver o lugar que vocês estão agora, aí. Que elementos compõem esse lugar que você está, né? A sua casa. O que tem aí onde você está? Então, você vai desenhar aí do lado, tá? O que você está sentindo? O que você está ouvindo agora, né? A não ser a videoaula, tá? No ambiente que você está, tem passarinho, tem muito carro passando, né? Vocês estão ouvindo barulho de alguma outra coisa? Vocês vão desenhar aí nesse espacinho, tá bom? Vamos lá para a página 8. Aqui nessa página, nós vamos falar um pouquinho sobre paisagem. Então, o que é paisagem? Paisagem é o conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. A paisagem também é formada por sons, por cheiros e movimentos. Olha aí o desenho do ladinho dos 5 sentidos. Os 5 sentidos nos ajudam a conhecer melhor os espaços que nos rodeiam.
Você se lembra de como chamamos cada um deles? A gente viu esses dias, não é? Tato, olfato, gustação, visão, audição, não é? Tá. O que nós vamos fazer agora? É importante aí, ó. O que é paisagem? Vocês vão grifar. A tia Fer colocou assim, se vocês quiserem circular também, tá? De vermelho aí na apostila, que é importante. Então, o que é paisagem mesmo? É um conjunto de todos os elementos, tanto naturais quanto culturais. Agora, aqui embaixo, a gente vai ver um pouquinho o que é o elemento natural, o que é o elemento cultural. Então, olha lá. Elemento natural corresponde à natureza, não é? O ar, o rio, o mar, a floresta, os animais, o solo, né? As árvores, as plantas, tudo isso faz parte dos elementos naturais, não é? E culturais? Vocês podem grifar aí também, tá, pessoal? A tia Fer já deixou grifadinho aqui, ó. E cultural? Refere-se a construções e transformações realizadas por nós. Então, tudo que a gente transforma na natureza é considerado elemento cultural, não é? Praça. A praça era um campo verde lá, que era natural, a gente foi lá e construiu a praça. Então, ela se transformou num elemento cultural. A nossa casa, os prédios, as indústrias, as pontes, as ruas, as plantações. Ó, as plantações são plantas. Só que como a gente foi lá e plantou, ela não é natural. Se ela tivesse nascido sozinha, ela seria natural, não é? Olha o que tá falando aqui na parte de baixo. Não esquece de grifar, tá bom, pessoal? Essas três partes aí, ó. Paisagens de parques, bosques e plantações parecem ser formadas apenas por elementos naturais, não é? Só que, na verdade, essas paisagens também apresentam elementos culturais. Por exemplo, olha a plantação de trigo que tá aí, ó. O trigo é um elemento natural. Só que porque a gente foi lá e plantou, ele já não é mais um elemento natural, não é? Então, ele é uma planta, aqui está falando, né? Mais cultivada no mundo. Só que não é um elemento natural porque o homem foi lá e plantou, certo? Vamos lá para a próxima página. Página 9. Lápis na mão. Leia o trecho do livro Quem Foi que Fez, de Ana Maria Machado e Luísa Baeta. Quem será que fez a árvore? E o vento que nela passa? Foi também quem fez a praça? Muitas vezes olho em volta e gosto de perguntar: foi gente ou não que fez isso? É um jogo bom de jogar. Planta? Como é que aparece? Às vezes tem quem plantou, mas como é que ela cresceu? Mas como é que ela cresce? E a terra, onde ela brotou? Na terra é o que nasce o trigo, mas a terra não dá pão. Com o trigo se faz farinha, que alguém amassa à mão. Bom, esse textinho está falando de elementos naturais e elementos culturais, não é? Então, nós vamos pintar de verde os elementos naturais, que está aqui no texto. 3, tá bom? Só 3. E de amarelo os culturais. Então, vamos lá? O que tem aqui de natural? Árvore, vento e terra. Terra, chão, tá bom? Então, nós vamos pintar de verde essas palavrinhas aí. E cultural, o que tem de cultural aqui? Praça, a praça foi construída, então ela é um elemento cultural. Trigo, o que a tia Fer falou na página anterior? O trigo é uma planta, mas ele não é natural porque o homem foi lá e plantou. Então, o trigo também é um elemento cultural. E o pão, né? O pão, ele veio do trigo, o trigo virou farinha e a farinha virou pão. Não é isso? Vocês sabem quem é que transforma a farinha em pão? Quem é que pega a farinha e faz o pão? Eu faço aqui na minha casa de vez em quando. A mamãe também faz? A vovó? A titia? E tem o padeiro, não é? O que trabalha lá na padaria.
que também faz o pão. Então, nós podemos colocar aqui, ó, tá bom? O padeiro, ou a mamãe, a vovó e outras pessoas que muitas vezes vocês conhecem, não é? Que também faz o pão, que transforma, né, a farinha em pão, ok? Vamos lá para a próxima página? Página 10. Com base na leitura do texto Quem Foi Que Fez, responda as charadinhas a seguir. Quem acha uma palavra do texto que é um elemento natural que está sempre em movimento, tem 5 letras e 2 sílabas? Então, eu abro a boca 2 vezes para falar e ele é formado por 5 letrinhas. E é um elemento que está sempre em movimento, mas a gente não vê, a gente só sente. É o... Isso mesmo, é o vento. O nome de um lugar público construído pelo ser humano que tem 5 letras e 2 sílabas. Eu abro a boca 2 vezes porque tem 2 sílabas e 5 letrinhas. E tá lá no texto. É a praça, não é? O elemento cultural feito de um elemento natural tem 7 letras e 3 sílabas. Um elemento cultural feito com um elemento natural. Tá lá no texto, nós falamos dele agora, que ele vira alguma outra coisa. O que é? A farinha. A farinha é cultural porque ela foi feita de trigo, não é? E tem 7 letrinhas. Um elemento natural que fornece sombra tem 6 letras e 3 sílabas. Eu abro a boca 3 vezes para falar. Então, é árvore. Pessoal, aqui, ó, um elemento cultural feito de um elemento natural. O trigo é natural, a gente sabe, mas ele é transformado pelo homem porque ele foi plantado, não é? Então, ele se transforma em elemento cultural porque ele é plantado pelo ser humano. Então, a plantação de trigo é um elemento cultural porque foi plantada pelo ser humano, ok? Continuando aí na mesma página, só que a tia Fer vai mudar de slide, tá bom? Nós temos 2 fotos aí na atividade 3, 2 paisagens. Em qual paisagem predominam os elementos culturais? Aonde tem mais elemento cultural? Na primeira, na letra A ou na letra B? Na letra B, isso mesmo. Agora, tem uma atividade lá na letra B, que é na página 11, desculpa. Tá na página 11, mas está falando um pouquinho dessa atividade aqui, tá? Da atividade 3. Então, a tia Fer vai fazer ela, tá bom? Nós não vamos fazer a página 11 inteira, só até a letra B. Comparando os elementos presentes nas paisagens, qual é o bairro mais silencioso? Se vocês olharem para as 2 fotos, né, para as 2 paisagens, qual aí é mais quietinho? Qual vocês acham? Nós temos que explicar por quê. Isso mesmo, é o primeiro bairro da letra A. Por quê? Porque tem pouco movimento de pessoas e veículos, não é? Bom, terminando todas essas atividades da folhinha, vocês vão mandar foto para a tia Fer corrigir, tá bom? Não se esqueça de pausar o vídeo. O que vocês não sabem, vocês vão lá ler o textinho, tá bom? Se tiver dúvida, manda para a tia Fer. Combinado? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!